Querido, abra por favor a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo 11. A gente vai ler de novo depois desse versículo, e a gente vai ler alguns nessa manhã. Eu quero falar sobre tempo de despertar. Quem aqui gosta de dormir? Levanta a mão. Quem aqui gosta de dormir até tarde? Levanta a mão. Assim o Brasil não anda, irmãos. A gente sabe que, fisicamente falando, dormir é bom para a nossa saúde, para recompor nossas energias. E a gente sabe que a privação do sono, ou pouco sono, à medida que o tempo passa, adoece as nossas vidas. Todavia, irmãos, o sono espiritual é algo que precisa estar fora da nossa vida. Nós precisamos ser irmãos e irmãs despertados no que diz respeito à nossa vida espiritual. Amém, queridos? E por isso, nessa manhã, eu quero falar um pouco a respeito disso, porque é tempo da gente acordar, é tempo da gente despertar. Amém? Vamos lá então, Romanos capítulo 13, versículo 11, diz assim: E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos lá? E digo isto a vocês que conhecem o tempo, já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós entregamos esse momento diante de Ti e rogamos que o Teu Espírito Santo fale com a Tua igreja, fale com o Teu povo, que essa manhã seja uma manhã de edificação, que nessa manhã o Teu Espírito fale aos corações e o Teu povo seja edificado, exortado, atraído para perto do Senhor e consolado por Ti. Que o Senhor nos faça compreender a nossa responsabilidade diante de Ti, de responder à ação do Teu Espírito na nossa vida. Essa é a minha oração diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, o que é despertamento espiritual? A definição vai estar colocada logo atrás de mim. O despertamento espiritual é uma obra do Espírito Santo que tira a igreja do sono do comodismo, da indiferença para com os perdidos, do desânimo, da insensibilidade espiritual e da negligência. Obviamente, eu posso estar falando aqui para um grupo de pessoas nessa manhã, que existem pessoas que estão despertadas espiritualmente, elas já experimentam isso na sua individualidade, e alguns que estão dormindo espiritualmente. Mas o bom é quando a igreja toda passa por um despertamento espiritual, quando ela responde a essa ação do Espírito Santo nas nossas vidas e nos nossos corações. Porque você há de concordar comigo que nós temos experimentado momentos em que o Espírito se move, em que Ele fala ao nosso coração, mas nós nem sempre caminhamos em direção àquilo que o Espírito Santo está nos falando. Na verdade, nós nos portamos nesses momentos como aquela pessoa que, quando o despertador toca do lado da cama dela, ela com tanto sono, querendo descansar um pouquinho mais, ela estende o braço e começa a bater para ver se desliga o despertador. Quem aqui já presenciou, já vivenciou isso na sua vida? Muitas vezes nós agimos dessa forma. Nós não queremos ser despertados. E o Espírito Santo fala para nos sacudir, para nos tirar desse lugar de inércia espiritual. E nós precisamos nos mover à medida que o Senhor fala ao nosso coração, amém? Qual é a necessidade de despertamento? Em primeiro lugar, porque nós temos apenas esta vida e o tempo está passando. Eu fico pensando em algumas pessoas que serviram ao Senhor no final da sua vida, o pensamento que passa pela cabeça delas dizendo assim: puxa, eu gostaria de ter conhecido o Evangelho antes, eu gostaria de ter servido o Senhor com mais intensidade. E aí a pergunta fica em nós que temos tido essa oportunidade de conhecermos o Evangelho, de abraçarmos a palavra do Senhor, de provarmos dos dons espirituais que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. E quando eu falo dons, eu não me refiro só aos 9 lá de 1 Coríntios, eu me refiro a toda a dádiva que o Senhor tem dado a nós. Nós temos tido privilégios, irmãos, e privilégios implica em responsabilidade. Há uma frase de C.T. Studd. Quem estava aqui na conferência missionária, levanta a mão.
CT Studio é o fundador da missão Amém, de onde veio o Marcelo Ramos. Era um jogador de cricket que conheceu o Evangelho, entregou a vida a Cristo e tornou-se um missionário, alguém que desejava ganhar almas para Jesus. Essa frase diz o seguinte: apenas uma vida logo passará, apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. É interessante que quando a gente lê o livro de Apocalipse, fala a respeito da morte dos santos e diz: e as suas obras os acompanham. De que obras o texto está falando? Está falando das obras que eles fizeram nessa terra por causa de Jesus, por amor a Jesus, todo o esforço que eles tiveram. E nós precisamos, amados, aproveitar o tempo de vida que o Senhor tem nos dado, amém, queridos? Então a necessidade do despertamento é porque nós temos apenas esta vida. Olha para o seu irmão e fala: você não é gato, você não tem 7 vidas. Nem o gato tem, né? Isso é uma lenda que a gente inventou, porque o gato é esperto. Em segundo lugar, a necessidade do despertamento existe, porque enquanto uma igreja ou enquanto alguém está espiritualmente dormindo, o inimigo tem vantagem. Geralmente, alguns ladrões se movem de noite para roubar algumas coisas da nossa casa. Não é assim? Por quê? Porque as pessoas estão dormindo, descansando, elas não estão com os seus instintos o quê? Despertados. E há um versículo muito interessante em uma das parábolas que Jesus contou. E se você fizer uma análise da sua vida a partir desse versículo, você vai perceber que em momentos em que você dormia espiritualmente, o inimigo teve vantagem na sua vida. Ele semeou alguma coisinha, ele tirou alguma coisinha, ele trabalhou. Por isso que é importante estarmos o quê? Despertados espiritualmente. Olha o que diz Mateus 13:25. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e foi embora. É quando as pessoas estão dormindo que o inimigo trabalha, semeando coisas das quais mais tarde elas terão trabalho com relação a isso. Então eu preciso estar desperto para perceber as movimentações do inimigo na nossa vida. Aliás, um dos melhores dons que você deveria pedir, principalmente para os dias de hoje, é o dom de discernimento de espíritos. Nós não podemos, amados, deixar o inimigo se mover, e há uma batalha espiritual que ela é real, senão o capítulo 6 de Efésios não existiria a partir do versículo 10, a qual nós precisamos estar atentos e ligados, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o texto adverte a gente, por isso nós precisamos viver em estado de vigilância, estarmos despertados espiritualmente, amém, queridos? Em terceiro lugar, e aqui a gente leu o versículo no início para pregar, nós devemos estar despertados do sono, porque a nossa salvação se aproxima. Amados, nós temos o privilégio de sermos salvos em Jesus Cristo. E nós precisamos viver à altura desse privilégio, não dormindo, porque o noivo está às portas. Ao ler, por exemplo, Mateus capítulo 25, que falam das virgens nécias e das virgens prudentes, nitidamente diz que houve-se o quê? Um grito no final, eis o noivo, saiu ao seu encontro. O que acontece com a noiva? Ela desperta. Eu creio que o final dos tempos é um tempo de despertamento espiritual, e nós precisamos nos mover em direção àquilo que o Espírito Santo está fazendo na nossa vida e no nosso coração, amém, queridos? Agora, quais são as características de um povo despertado? 2 Timóteo 2, de 1 a 7, vamos ler o texto, por favor. Eu fui para uma carta pastoral, e esse texto me chamava a atenção essa semana, porque a gente consegue descobrir 3 características de um povo despertado nesse texto, enquanto Paulo dá instruções para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 7. Diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, conforme a promessa da vida em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor estejam com você. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência limpa, porque sem cessar lembro de você nas minhas orações, noite e dia,
Lembro das suas lágrimas e estou ansioso por ver você, para que eu transborde de alegria. Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Por esta razão, venho lembrar-lhe que despertes, que reavives o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder e de amor e de moderação. Paulo está dando instruções para seu filho na fé, Timóteo. Se você conhece Atos dos Apóstolos, você sabe que Paulo passou ali por Listra e Derbe, encontrou Timóteo, puxou Timóteo, não é? Ele era um cristão ali de quem as pessoas davam testemunho, para caminhar com ele, para andar junto com ele. Timóteo, a essa altura, já era pastor de uma igreja. E Paulo está escrevendo a carta, dando instruções para esse jovem, que era um jovem tímido. No entanto, era um jovem que amava a Deus. Paulo vai dizer, olha, eu lembro das tuas lágrimas. E aí, Paulo pode estar se referindo ao momento de despedida e da partida dele daquela região para um outro lugar, ou Paulo pode estar se referindo também a respeito daquelas lágrimas de piedade que nós derramamos na nossa devoção e na nossa busca pelo Senhor, no dia a dia da nossa vida, pelo nosso comprometimento com o Evangelho. Eu me lembro das tuas lágrimas, Timóteo, e ele vai falar uma coisa interessante. Eu sei que você tem uma fé que não é uma fé fingida. E é interessante a Bíblia falar de fé fingida, porque se a fé de Timóteo não era fingida, é porque existe fé fingida. E um povo desperto espiritualmente é um povo que tem uma fé autêntica. E o que é uma fé autêntica, pastor? Vamos lá, é uma fé que não fica apenas no discurso. Com certeza, você já viu esses pavões eclesiásticos, não é verdade? Que existem no meio da igreja, que falam muito bem acerca das coisas de Deus, que falam muito bem acerca da Bíblia, conhecem versículos de cor, falam isso e aquilo, no entanto, a sua vida não reflete a sua fé, o fruto que ele produz não reflete a sua fé. Faz parte daquele grupo a quem Isaías profetizou o quê? Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Esse versículo denuncia o quê? Uma fé que é uma fé fingida, e a fé de Timóteo não era essa. A fé de Timóteo era uma fé genuína, e um povo despertado tem uma fé que é uma fé autêntica. As decisões que esse povo toma na vida são decisões baseadas na sua fé. Nem tudo que reluz diante dos olhos deles, eles tomam como ouro. Eles analisam os passos que dão. A decisão se apresenta para ser tomada e eles pensam se a decisão de fé é essa que ele está pensando em tomar ou não. Amém, queridos? É essa que se apresenta ou não. Uma pessoa que tem a fé não fingida é uma pessoa que é a mesma em público e no particular. Não existem coisas escondidas. É alguém que é transparente. Não é alguém que aqui na igreja é louvado seja Deus e lá na casa é louvado seja eu, porque todo mundo tem que girar em torno dele. Há uma ilustração muito conhecida. Lembra do velório do presbítero que morreu? Você não lembra? Puxa, essa ilustração é tão falada, tão batida no meio cristão. Então acho que estou precisando contar de novo. Morreu o presbítero da igreja, estava lá no caixão, aquele velório bonito, os irmãos cantando os hinos da harpa cristã, ou do cantor cristão, que é batista, fala cantor cristão. Chegou, as pessoas começaram a se levantar, fazer um discurso a respeito dele. Não, esse homem aqui, e falava bem um pai para mim, etc. e tal. Daí a pouco o filho do presbítero, que não era muito velho, não tinha nem chegado na adolescência, levantou da cadeira no meio do velório e foi lá no caixão. Quando ele fez isso, a mãe falou: o que é isso, menino? Não, eu estou vendo se é o do pai mesmo que eles estão falando, por quê? Não era isso que a gente vivia em casa. Esse homem da ilustração possuía uma fé, que era uma fé fingida, que não era uma fé autêntica. E um povo despertado tem fé autêntica. Amém, queridos? Eu não quero trazer culpa sobre a sua vida nessa manhã. Eu quero que o Espírito Santo traga convicção e que você responda a isso. Amém? Que você não resista ao Espírito Santo. Amados, quando saímos do nosso habitual,
quando estamos, e fim do ano é uma época muito propícia, numa outra cidade, ou quando estamos no meio de uma galera que não é a galera da igreja, como nós nos comportamos? Nós temos uma fé autêntica ou temos uma fé fingida? Continuamos produzindo os mesmos frutos, ou somos camaleões espirituais? Aqui na igreja levanta a mão, mas a hora que está no meio de um povo que não teme ao Senhor, o que a gente faz? A gente pega e a gente emite a mesma cor, a gente é igual a eles, a gente tem uma vida dupla, e vida dupla é sinônimo de fé fingida. Então, um povo desperto espiritualmente é um povo que tem uma fé não fingida. Em segundo lugar, um povo desperto espiritualmente, ele exerce seus dons espirituais. Paulo vai dizer para Timóteo o que aqui no texto, irmãos? Ele vai dizer, olha, reavives o dom de Deus que há em você. Os recursos espirituais para exercer o ministério já tinham sido dados para Timóteo. No entanto, esses recursos estavam adormecidos, irmãos. E nós precisamos nos levantar e reavivar coisas, voltar a ter novas experiências com o Senhor no dia a dia da nossa vida. Alguns de nós olham para trás com nostalgia. Naquele tempo Deus me usava assim. Naquele tempo Deus me usava daquela outra maneira, daquela outra forma. Nós precisamos reavivar esses dons que estão aí e que estão adormecidos. Russell Norman Champlin fala uma coisa interessante a respeito desse versículo. Ele diz que muito provavelmente Paulo toma algo que acontecia no passado para ilustrar a questão dos dons espirituais. Nas cidades antigas, geralmente havia um fogo, que era conhecido como fogo perene. Esse fogo, haviam pessoas que eram responsabilizadas por alimentá-lo, para que esse fogo nunca apagasse lá. E quando o fogo apagava, havia uma crença geral nas cidades. Vai vir juízo. Isso é um mau agouro. Essa era a crença que reinava na cidade. E aí, irmãos, para alimentar o fogo era necessário fazer o quê? Colocar lenha, colocar o combustível para que esse fogo permanecesse o quê? Aceso. E é interessante que quando você vai para a língua grega, para pegar essa palavra reavive, significa reacender, mexer, agitar. Algo foi dado, mas se encontrava adormecido. É usado metaforicamente para dizer que o dom de Deus é como um fogo capaz de morrer pela negligência. Se nós não estivermos em comunhão com Deus através dos meios de graça, através da oração, através da leitura da palavra, na busca dos dons do Espírito Santo, muito provavelmente isso se apagará em nós, e experiências espirituais que nós tivemos ontem vão ficar no ontem e nós teremos novamente agora. Há uma responsabilidade nossa implícita dentro desse texto. Porque para quem que Paulo fala? É para Timóteo. Reavives Timóteo. Está aí, eu impus as mãos sobre você, te foi dado, foi repartido. E quantos aqui nessa manhã nós temos que um dia oraram em outras línguas, mas hoje não oram mais? Um dia experimentaram coisas maravilhosas da parte do Senhor, mas hoje a sua vida espiritual está o quê? Estacionada. O Senhor quer renovar a nossa vida, amém? O Senhor quer que nós despertemos. Ele quer que nós despertemos. Nós precisamos parar de crer num Deus do ontem só, irmãos. Nós precisamos começar a acreditar no Deus que faz hoje. Hebreus 13:8 diz o quê? Porque Deus é o Deus de Israel, de Abraão, Isaque e Jacó, e da igreja primitiva. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Usei esse quadrangular, lembra perfeitamente desse versículo, não é verdade? Pois bem, Jesus continua operando, os dons estarão presentes até o arrebatamento da igreja, ou a volta de Jesus, como você preferir. Então, olha só, ao olhar para essas duas características do povo despertado, a gente percebe que é um povo que não anda em hipocrisia, porque não vive uma fé fingida, e é um povo que não anda em negligência espiritual, porque está abanando, está querendo acender o dom que está dentro de si, o dom está em operação. Em terceiro lugar, é um povo que possui força, amor e autocontrole.
É um povo que possui força, amor e autocontrole, porque a palavra que foi traduzida por moderação poderia ter sido traduzida também por autocontrole. Aqui a gente vê uma resposta para a timidez e a vergonha. Quem é que é tímido? Levanta a mão. Pois é, a Bíblia diz assim que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que eu tenho que ser sem vergonha agora? Não é isso. O tímido não tem a ver com temperamento, nem com personalidade aqui. A timidez aqui tem a ver com aquela vergonha de assumir o Senhor publicamente, de dizer-se cristão de verdade. Nós precisamos, amados, vencer essas coisas na nossa vida e nos levantarmos para que Deus nos use nesse tempo e nessa hora. Amém, queridos? Quem fez resoluções de final de ano? Levanta a mão. Resoluções de final de ano. Esse ano eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu quero fazer aquilo outro. Quem fez? Deixa eu ver. Pois bem, quem aqui disse, esse ano eu quero emagrecer? Levanta a mão. Muito bom. Quem aqui fez, esse ano eu quero poupar mais dinheiro? Levanta a mão. Esse ano eu quero construir um cômodo na minha casa? Levanta a mão. Ok, houve alguma resolução que tocasse a sua vida espiritual e o seu relacionamento com o Senhor? Houve. Porque precisa ver, eu estou vendo gente que eu não estava vendo muito na igreja. Quem sabe esse ano vai? Não é? Nós precisamos ter essas coisas, irmãos, porque nós perdemos muito. E queridos, sempre e em todo tempo, entenda, Deus não nos deu espírito de covardia para ficarmos acovardados num canto. Deus nos deu o seu Espírito para que a gente viva, a trabalhar por Ele, a viver para Ele com os recursos que Ele tem nos dado. Amém, queridos? Então esse povo é um povo que tem força. Um povo desperto é um povo que tem força. Aquilo que está fazendo, você percebe que há uma diferença. A força de Deus está sobre o povo, por conta do conhecimento que tem do próprio Deus. É um povo, irmãos, que tem amor. E o amor é interessante porque o amor não é autocentrado, o amor é outro-centrado. Olha para o outro, se importa com o outro, não se importa apenas com a sua própria vida. Ele caminha debaixo do amor. E isso distingue a nossa vida como cristão. Aliás, um dos distintivos nos evangelhos de que nós somos cristãos de verdade é o fato de que nós amamos uns aos outros. Amém, queridos? Amém. Vamos lá. E é um povo que tem o quê? Autocontrole. É um povo equilibrado nas suas ações. É um povo que não se deixa levar por qualquer tentação. É um povo que não se deixa levar, como já falamos aqui anteriormente, por qualquer proposta. Essas são as características de um povo despertado no Senhor. E a pergunta que eu faço nessa manhã, de 5 de janeiro de 2019, já está quase acabando janeiro, né? 5 de janeiro de 2019. Foi o que eu falei? E o que é? Só para você lembrar do Chaves. 5 de janeiro de 2020. Você está dormindo? Ou você está acordado? Você tem consciência das coisas que estão acontecendo à sua volta, da sua própria situação diante do Senhor? Que o Espírito Santo, nessa manhã, use essa palavra como um despertador para te colocar para marchar de novo. Eu me lembro de algumas pessoas durante a história da igreja que chegam e dizem assim: pastor, olha, eu estou entregando essa função. Graças a Deus não tem acontecido muito. São mais os que querem trabalhar do que os que entregam alguma coisa. Eu fico olhando e pensando, puxa, já vai dormir. Porque fatalmente é isso que acontece, irmãos. A gente começa a recuar no nosso empenho, na nossa busca, no nosso compromisso de crescimento espiritual. Porque na cabeça da gente, cristianismo é para quem está no púlpito, não é para quem está sentado na cadeira. E cristianismo é para todos nós. Amém? Santidade é para todos nós, fazer a obra é para todos nós, não é para um grupo de pessoas privilegiadas. Então desperta nessa manhã. Amém? Para de covardia. Ai, não sei se vou, não sei se não vou. Já viu? Quem já viu coisa assim? Não sei se vou, não sei se não vou.
Responda aquilo que Deus tem falado ao teu coração e à tua vida. Então vamos lá, diga: um povo despertado é um povo que possui uma fé autêntica, que exerce seus dons espirituais e que possui força, amor e uma mente sã ou autocontrole. Fica de pé em nome de Jesus, querido, por favor. Essa semana eu comentava com a Cida, a gente estava lá em Palmeira do Oeste. Quem já ouviu falar? Terra da uva. Dura que só 3 levantam a mão, cara, quando eu pergunto quem já ouviu falar de Palmeira do Oeste. E aí a gente estava andando de carro, e eu comentava com ela que eu estava pensando naquele versículo de Apocalipse que diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E guardar é proteger de fato. E quem está dormindo não protege. Lembra das guerras antigas? Se você for estudar os movimentos das guerras e dos povos na Europa, você vai perceber num mapa correndo que às vezes um povo vinha e conquistava, e recuava, outro povo tomava. Por que isso acontecia? Porque existia uma batalha. Terrenos que nós conquistamos espiritualmente, queridos, se nós não tomarmos uma posição de vigilância, eles serão perdidos na nossa vida espiritual. Nós precisamos tomar vigilância. Não adianta deitar na rede e dizer, né, o que é meu. Há um empurrar das Escrituras para que a gente se mova com força. Amém? Então você que hoje entende o que eu estou falando aqui nessa manhã, que sabe que outrora você já conquistou terrenos espirituais que hoje você já não os tem mais, é hora de se levantar e ir em direção a isso novamente. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor para que Ele desperte a nossa vida e que a gente corra em direção a essas coisas que Ele tem preparado para nós e que serão tomadas pela oração, pelo jejum, pela leitura da palavra, pelo nosso serviço e pela nossa dedicação ao Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Nessa primeira manhã do ano de 2020. Senhor, muitos vieram hoje aqui na expectativa de receber da Tua graça e das Suas bênçãos sobre suas vidas. Senhor, eu rogo a Ti nesse momento para que o Senhor dê ao Seu povo fortalecimento espiritual. Eu oro para que esse ano de 2020 seja um ano de reconquistar, de avanços espirituais, ano de nós não atirarmos, como já foi pregado em outro momento aqui, apenas 4 flechas para o chão, que nós atiremos 6, que nós atiremos 7, que nós tomemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Deus, eu oro que o Senhor nos ajude a tomarmos a armadura espiritual e sair lutando, sair avançando, não recuando no calor da batalha, Deus, mas posicionados para a glória do Teu nome. Que seja um ano de salvação de almas, que seja um ano de pessoas afastadas se reconciliarem com o Senhor, que seja um ano, Deus amado, de nós vivermos experiências maiores no Espírito, Senhor, que a gente pregue a palavra e o Teu Espírito dê experiências ao Teu povo. Nós rogamos pedindo isso ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, reavive o dom que há em você, em nome de Jesus Cristo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Senhor, que nós nos apropriemos dessas verdades e caminhemos em direção àquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a minha oração diante da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus. Querido, chega perto da pessoa da sua família que está aqui nessa manhã.